E para a primeira palestra, então, a gente convida o excelentíssimo senhor juiz do trabalho, né, João Lenda Real, né, a sentar aqui à mesa, por favor. Então, o João Renda Leal, né, ele é juiz do trabalho no Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, mestre e doutorando em Direito do Trabalho e Direito Previdenciário pela UERJ, investigador associado no Centro de Investigação de Direito Europeu, Econômico, Financeiro e Fiscal da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, foi pesquisador visitante na Harvard Law School em 2019 e 2020, ex-bolsista da JASO, como estudante intercambista na Universidade de Estudos Estrangeiros de Tóquio. Agradecemos a ter aceitado o convite, né, para compartilhar suas experiências no Japão. E eu passo agora a palavra, então, ao João Leal. Minasan, ohayou gozaimasu. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Eu agradeço imensamente por esse convite, né, para falar nesse evento. E agradeço duplamente, porque é para falar sobre algo, né, pelo qual eu sou apaixonado, que é o Japão. Então, estou muito feliz de estar aqui. O meu nome é João, eu sou aluno do doutorado aqui na Faculdade de Direito, sou ex-aluno do mestrado da Faculdade de Direito também, e ex-aluno da graduação. E em 2004, eu fiz intercâmbio para a Universidade de Estudos Estrangeiros de Tóquio, 2004, 2005. Então, bastante tempo atrás, tinha 20 anos de idade, mas eu posso falar de coração para vocês que foi o ano mais maravilhoso de toda a minha vida, mas isso disparado, né? Gerando até ciúmes da minha esposa, porque eu ainda não a conhecia, e quando eu falo isso hoje, ela fica um pouco ciumenta quando eu falo sobre esse ano no Japão. Mais um ano que foi realmente surpreendente, né? Eu era muito jovem à época, então um choque cultural, e um choque cultural bastante positivo, e aprendi muito e carrego esses laços, acho que para a vida toda, né? Eu planejava mostrar algumas fotos, acho que daqui a pouquinho o pessoal vai conseguir abrir, de algumas aventuras minhas durante o período de intercâmbio no Japão, né? Eu, como disse, fui em 2004, 2005, e logo que cheguei, no meu primeiro final de semana, né, eu ia para uma Combini, uma loja de conveniência, e não sabia, o tempo estava um pouquinho ruim naquele dia, e havia um tufão se aproximando. E fiquei um pouco, né, quando saí, tinha aquele guarda-chuva que eu tinha comprado por R$5 ali na Avenida Rio Branco, e saí porque eu precisava ir à Combini comprar alguma comida, aquele guarda-chuva logo foi para o espaço, e todos, não saia, não saia. E no primeiro final de semana também um Jishin, né, um terremoto, para me preparar um pouquinho, mas é curioso que nós fomos, né, até no estudo da língua japonesa, nós já havíamos nos preparado também para questões de segurança em caso de terremotos, e o Japão, para nós, é um grande modelo de organização social. Então, é muito interessante, eu que sou da área de ciências humanas, nós entendermos e compreendermos um pouco o Japão, porque o Japão é, de fato, um modelo de organização social, um modelo de excepcionalidade na prestação de serviços públicos. Então, estudar o judiciário do Japão, estudar como a sociedade japonesa se organiza, para nós é muito interessante. Deixa eu só ver se o pessoal vai conseguir. Então, aí um pouquinho da minha história. Eu, jovem, ali na Faculdade de Direito, a minha carteirinha lá da Tokyo Gaidai, também em 2004, né, fiquei um pouquinho menos de um ano até, né, e já agora, mais recente, as minhas experiências de mestrado, está faltando a do doutorado. Eu estou no último ano agora aqui do doutorado da UERJ, instituição pela qual também eu sou, né, apaixonado, e instituição que tenho laços aí já há bastante tempo. Pode passar. A chegada no Japão, né, essa foto eu tirei no aeroporto, quando eu estava chegando ao Japão, né, o Okaeri Nasai, e, né, bem-vindo ao Japão. Aí em Kamakura,
salvo engano, com o Dai Buda, magro aquela época, né? Miyajima, também próximo a Hiroshima. Eu, durante o período de estudos na Tokyo Gaidai, eu me inscrevi a uma bolsa de estudos do Lions Club, e era 2004, 2005, nós estudamos, né, a questão do final da Segunda Guerra Mundial. Eu fui até com uma bolsa do Lions Club a Hiroshima e a Nagasaki, né? Nagasaki lá bem ao sul do Japão, Kyushu, até bem interessante conhecer, uma área mais cristã até no Japão, mas tive essa oportunidade aí em Miyajima, aqui ao lado de Hiroshima, também com um tori aquático ali, muito bonito. Subida do Monte Fuji, também subida do Monte Fuji de madrugada, né? Isso aí amanhecendo ali no alto do Monte Fuji, a vista do alto do Monte Fuji, só no mês de julho, né? Geralmente nos meses de verão que é possível. Aí em Ryogoku, em frente a um estádio de sumô, eu passei a gostar muito de assistir a sumô também, e Ryogoku, eu gosto muito da comida, que é a Naberiori, né? A comida que os lutadores de sumô lá gostam de comer. Havia um grande lutador na época que era da Mongólia, que é o Asashoryo, né? Aí em Okinawa, também Okinawa, no sul do Japão, bem extremo sul, né? Tive a oportunidade de viajar ao Doraemon. Eu quero levar meu filho, eu tenho um filho que vai fazer 2 anos, só para conhecer o Doraemon. O Doraemon e essas personagens japonesas, o Anpanman, que são personagens muito, muito fofinhas e eu gosto muito. E para o pessoal que pretende estudar no Japão, né, aí está uma foto de um karaokê também. Eu fiquei muito fã de karaokê no período em que estudei no Japão. E, né, vou dar uma dica, porque a sociedade japonesa, como não há contato físico em público, eu tinha 20 anos, né? Então, é curioso, isso tenho que aproveitar também para contar hoje, porque a minha esposa não está aqui. A questão da arte da conquista. Como se aproximar, né, de uma garota ou de um garoto, de alguém no Japão, e perceber se você pode, né, fazer um convite, porque realmente é muito difícil, a gente chega lá bem Hatsukashi, né? A gente está ali como gaijin, como estrangeiro, e é difícil saber, né? Então, eu comecei a ver alguns sinais, né? Se você convida para jantar, por exemplo, e depois chama, vamos, então, no karaokê. Ou, né, eu me lembro lá em Nagoya, no centro da cidade, tem uma roda gigante também, que é a Kanransha. Daí faz o convite, vamos a Kanransha. Então, isso é um sinal de que você pode, né, se aproximar de uma pessoa e, eventualmente, ter um relacionamento afetivo mais próximo, né? Mas todas essas questões culturais, da arte da conquista, né, como se aproximar, isso é muito interessante de viver e de experimentar na prática, né? E eu sou, como disse, um grande apaixonado pela cultura. Isso também foi muito interessante. Eu fui em 2004, 2005. O técnico da seleção japonesa era o Zico, né? E a seleção do Japão foi a primeira seleção a se classificar para a Copa de 2006. Na Copa de 2006, salvo engano, África do Sul, né? Acho que o Carlos Gil é... Alemanha. Copa de 2006. Então, o Japão tinha voltado de um jogo contra a Coreia do Norte, foi uma goleada contra a Coreia do Norte, e o Zico, na época, tinha um site. E esse site, se eu não me engano, se chamava Zico na Rede. E eu era um simples estudante intercambista em Tóquio. E houve uma promoção no site, no final do ano, né, para ganhar uma camisa autografada de toda a seleção do Japão. E a gente precisava acertar quem era uma determinada pessoa que estava fantasiada de Papai Noel. E eu pensei, bom, né, fantasiaram algum integrante da comissão técnica de Papai Noel, e eu logo coloquei, é um intérprete. E era um intérprete. Então, eu ganhei essa camisa, e quando me mandaram um e-mail para que eu recebesse a camisa, eu falei, olha, eu sou aluno intercambista, aqui em Tóquio, né, o meu contato é esse, eu morava em Tabata, né, Tabata ali na Yamanote Sen, a principal linha de Tóquio, e deixei lá meus contatos, e um dia eu estava no meio de uma aula, na Gaidai, né, na Universidade de Estudos Estrangeiros, e o meu telefone começa a tocar um número desconhecido, eu não atendi, deixaram um recado na caixa postal. E na hora do almoço, eu fui ouvir o recado, era o Zico, eu não acreditava, né? Alô, João, eu tenho esse recado, eu guardo esse celular até hoje,
Alô, João, aqui é o Zico, né? Tô te ligando, sei que você mora aqui em Tóquio, eu queria combinar com você para te entregar aquela camisa, e eu retornei a ligação e a gente marcou na JFA, né, que é a Associação de Futebol do Japão, e tenho essa camisa até hoje, coloquei essa camisa num quadro. À época dizem que eu era um pouquinho parecido com o Kaká, alguns falam Marcelo Adnet, mas... mas há divergência em relação a isso. Eu também torcia muito para que fosse um time brasileiro, para a final lá da Toyota Cup, né, na época. E foi um time, na verdade, né, o Flamengo perdeu aqui para o Once Caldas, e foi um jogo Once Caldas e Porto, num frio danado. Né. Eu fui para a torcida do Porto, com o Kinoshita. Né, eu sou também de família luso-brasileira, tenho nacionalidade portuguesa também, então fomos para a torcida do Porto, torcer pelo Porto num frio muito forte no estádio de Yokohama, lá em dezembro, mas foi uma experiência muito boa. Jogavam à época pelo Porto o Diego, né, e o Carlos Alberto, salvo engano, havia alguns jogadores brasileiros, mas foi uma noite de bastante frio lá em Yokohama. Mas pontos que me marcaram na sociedade japonesa, né, o ponto que mais me marcou, sem dúvida, foi o senso de responsabilidade perante o grupo, o senso de coletividade, o senso de comunidade. Né? Se puder passar uns 3 slides, pode passar um pouquinho, depois eu vou pedir para voltar. Pode deixar. Esse é um amigo meu, que se chama Jorge Ito. Ele é de Belém do Pará, e ele está lá desde, acho que 2002, e essa foto é recente, né, em Shibuya. Nós tiramos essa foto, acho que 2017 ou 2018, acho que foi uma das últimas vezes que eu fui ao Japão, e eu perguntei, ele é médico, é neurocirurgião, fez mestrado, doutorado na Keio, né, e exerce a medicina lá. E eu perguntei ao Jorge o seguinte: Jorge, o que mais te marcou em 20 e tantos anos de Japão? E ele me falou o seguinte: olha, eu, né, fui como médico voluntário para Fukushima, quando houve o acidente nuclear em Fukushima. E nos dias iniciais, pós-acidente nuclear, havia, né, realmente um racionamento muito forte de alimentos e de água. E uma senhora de 80 e tantos anos, né, se colocou numa fila muito longa, esperou lá por 4, 5 horas com 3 baldes para poder pegar água. E quando chegou a vez dessa senhora, ela se aproximou e encheu um dos 3 baldes. E o Jorge, médico, foi na direção dela e disse: senhora, se a senhora quiser, a senhora pode encher os outros baldes. Mas ela disse: não, não, esse aqui é suficiente até amanhã. Amanhã eu volto e, se necessário, né, eu vou enchendo novos baldes, mas esse aqui é o suficiente, tem muita gente na fila. Né? Então, para mim, essa história e tantas outras histórias, né, eu tinha um arubaito, né, eu tinha um part-time job lá quando era estudante, eu ajudava eu era auxiliar de uma professora de inglês numa creche, né, numa escolinha para crianças japonesas. E o que é sensacional é que nós não precisamos pedir para as crianças limparem a sala. Né? Isso a gente não precisa, quando a gente fala, olha, deu o horário, todos já se organizam, então esse senso de responsabilidade perante o grupo realmente... e isso é curioso, pode voltar para essa também? Eu não tenho a foto com meu amigo, eu tenho um grande amigo japonês aqui no Rio, que é o Ryuichi Magami-san, e ele se tornou flamenguista também. Por vezes nós vamos a jogos do Flamengo, né? Esse é um jogo lá na Arena da Ilha, quando o Flamengo estava jogando lá na Ilha do Governador, e foi, salvo engano, o primeiro jogo em que ele foi comigo, e todos se espantaram também, porque ele levava a sua sacolinha e ao final do jogo ele recolhia, né, o lixo e organizava, contribuía para aquela organização. Mas então esse senso de coletividade, esse senso de comunidade, né, esse senso de respeito realmente é algo que eu passei a tentar levar para a vida toda como um grande ensinamento desse período no Japão. Mas, como tudo na vida, o copo, né, tem a metade cheia e a metade vazia. Então, eu também vou falar sobre um aspecto que tem um pouco a ver com o meu tema de estudo e de pesquisa. Pode voltar um pouquinho? Que é a cultura laboral do Japão. Por quê?
né? Quem vai para o Japão também e se prepara e tem vontade de continuar no Japão, depois numa empresa japonesa, né? E é meu dever também falar sobre alguns aspectos que me chamaram a atenção, porque a cultura laboral japonesa é uma cultura completamente workaholic, né? É uma cultura de trabalho à exaustão. A língua japonesa, salvo engano, é a única língua, o único idioma no mundo que tem uma palavra específica para designar trabalho, né, morte por excesso de trabalho, que é o karoshi, né, e o karodisatsu, né, que é o suicídio. Então, questões muito complicadas. Esse senso de responsabilidade perante o grupo também, isso numa lógica empresarial faz com que muitas vezes, né, se priorize a empresa, se priorize o trabalho perante a família. Eu tenho um amigo que trabalhou numa empresa japonesa, numa grande multinacional japonesa, e ele me disse, o meu chefe chamou, né, para ir para um izakaya, um dia era aniversário da minha filha, eu estava começando na empresa, eu tive que ir, eu não fui, não voltei para casa para o aniversário da minha filha, né? Uma sociedade também, dentro da lógica empresarial, muito hierarquizada, né? A maneira como você fala com o presidente da empresa, com o gerente, né, geralmente usando uma forma polida da língua, o keigo, né, e esse meu amigo, ele era de Campinas, ele falava um japonês, mas um japonês caseiro, né, ele é descendente, e ele disse que quando chegou à empresa também foi muito repreendido, inclusive um dos chefes disse, se você não souber mais como se dirigir a mim, por favor, não me dirija mais a palavra, né? Então, uma sociedade muito rigorosa nessas questões, mas que nós temos aspectos muito positivos de disciplina, de respeito. Meu filho vai fazer 2 anos, eu quero que ele entre no judô, por exemplo, porque eu acho que ele tem muito a aprender, além do próprio esporte, né? Mas também sobre respeito, sobre disciplina. Pode passar? Né, pós-intercâmbio, né, a minha área é o direito e eu fiz concurso público, eu fui para a carreira pública, então eu acabo mantendo, nesse momento, muita relação com o Japão no meio acadêmico, né, eu continuo mantendo laços, pode passar. Aí foi um congresso em Tóquio, em 2017, e é curioso, porque, né, o Japão tem toda essa questão da honra, né, isso vem do confucionismo, a gente até vê alguns fatos que são bastante curiosos, né? O japonês em guerra, muitas vezes ele não se entrega, né? Ele acaba fazendo harakiri, até técnicas, a questão da honra, isso muito forte na cultura japonesa, e é curioso, porque o Japão, ele no meio jurídico, ele é muito caracterizado por uma baixa litigância, porque se associa a litigância judicial, muitas vezes, a questões, né, criminais, por exemplo, e essa questão do respeito, né, do senso de comunidade também. Uma pessoa ajuizar uma ação contra um vizinho, né, quem mora aqui em condomínio, a gente sabe, condomínio, muitas vezes, no Brasil é um problema, né, a gente tem os 3 Cs, carro, cachorro, criança, dá muito problema, mas no Japão, né, alguém colocar uma música num volume muito alto, depois das 10 horas, e isso, né, perturbar o seu vizinho, isso é inimaginável. E a litigância judicial, muitas vezes, é associada, né, a questões criminais, até então uma cultura de baixíssima litigância. Então, quando a gente fala um pouco da nossa experiência no Brasil de litigância judicial, o número de processos, a gente desenvolveu aqui sistemas de processo eletrônico, né, isso os japoneses geralmente têm interesse em conhecer, e esse foi um congresso lá, né, eles têm um centro de treinamento em questões laborais, né, falando sobre índices de produtividade. Esse foi um seminário em Shinshu, também, em Matsumoto, em 2018, foi em conjunto com a USP, né, aquelas fotos tradicionais de todos no seminário, bastante frio em janeiro, né, em Shinshu, e aqui recebendo no nosso TRT do Rio de Janeiro, né, que é a Justiça do Trabalho, mostrando as audiências, né. Eu gostaria de ter o tempo fazendo eventos aqui no TRT, também, esse, salvo engano, foi 2016, né, explicando os nossos processos. Né, aqui foi semana passada, que nós recebemos aqui na UERJ, inclusive, a visita do juiz Yuji Iwasawa, que é um juiz da Corte Internacional de Justiça, né, um juiz de nacionalidade japonesa, professor de Direito Internacional da Universidade de Tóquio. Né, ele visitou lá o Tribunal de Justiça, também, aqui do Rio. Né, aqui, né, eu presidindo audiências também com uma professora japonesa, que por acaso estudou na Gaidai, né, acho que a Érica, que está lá, conhece a Kiyo-san, né? Foi ex-aluna da Gaidai,
e a minha época, né, era colega lá na Gaidai, e por acaso depois ela veio para o Brasil, estagiou num escritório de direito aqui, retornou ao Japão, fez faculdade de direito, e lá o estudo de direito é um estudo de pós-graduação, né, então ela se formou em direito e se tornou uma professora de direito previdenciário e direito do trabalho também. Né, pode passar. Aqui seminários também, pode seguir, esse foi na USP em 2019. Pode passar, pode passar. Aqui nós fizemos também sobre, esse é o tema da minha tese de doutorado, a questão das licenças parentais. Né? O que acontece? No Brasil, a gente tem uma licença maternidade de 120 dias e uma licença paternidade de 5 dias. O Japão tem uma licença parental que é disponível aos trabalhadores homens, bastante generosa. Eles podem tirar uma licença até que a criança complete 1 ano. Só que, de todos os trabalhadores elegíveis, só 12% dos homens tiram a licença. Só 12% que podem tirar, tiram alguma licença. 12%. E, quando tiram, eles tiram, em média, por menos de 2 semanas, embora a lei garanta uma licença por até 1 ano. Então, há um obstáculo cultural, né? Direitos num simples pedaço de papel, muitas vezes também podem não ter efetividade na prática. E o governo japonês adota políticas públicas nesse momento para tentar fazer uma transformação social para que os homens tirem essa licença e, de certa forma, né, para que haja uma nova distribuição de funções por gênero também na sociedade, deixando, né, de a sociedade atribuir predominantemente às mulheres os cuidados aos filhos e à casa. Pode passar. Também outro evento, né, artigos também já cheguei a publicar, então só estou contando um pouquinho do pós-intercâmbio, né, eu mantive esses laços, e agora, só para finalizar, contar de uma experiência também, né, curiosa, de quando eu voltei, que foi a seguinte: eu voltei em 2005, e na época estudei mais um tempo no ICBJ, né, no Instituto Cultural Brasil-Japão. Foi uma época muito interessante. A sensei, à época, disse: nós vamos ter o concurso de oratória, né? E os japoneses fazem os concursos de speech, e são um barato. Eu adorei participar, e participei primeiro desse no ICBJ. Pode passar? E não sei como, me classificaram para o regional, que era Rio, Minas, Espírito Santo, e aí o discurso tinha que ir ficando mais longo, né? Eu memorizei e fui para o nacional, lá na Japan Foundation, né? E não sei como acabei ganhando o concurso nacional na categoria que era dos descendentes ou ex-intercambistas. Mas o curioso, depois disso, é o seguinte, né? Pode passar? É que depois do concurso de speech falaram: não, Johnson, você ganhou o concurso de speech, agora você precisa falar no concurso de karaokê, você precisa cantar no concurso de karaokê e tem que participar. E já chegaram com uma expectativa muito alta, né? E aí eu cheguei para o concurso de karaokê aqui no Rio, e quando chegou a minha vez, isso era acho que 2006, 2007, né, quando se aproximou a minha vez, a sensei me perguntou: qual música que você vai cantar? E aí eu falei: olha, a minha música é, né, não sei se vocês se lembram daquela música do Latino, Festa no AP. E era uma versão em japonês da letra do Latino, né? E em japonês era Apatopati, né? Só que a música em português, hoje é festa lá no meu AP, pode aparecer, vai rolar bunda lelê. E algumas palavras não têm tradução, né? Como traduzir o bunda lelê? E a música em japonês ficou, né? Hoje vai ter uma festa no meu apartamento, venha todo mundo, mostre a sua... Mas a sensei disse: não, você tem que mudar isso, né? Porque era Kyo apati boku no apatode, minna kite, nanana, misete. Então, mas ela falou: tem que mudar. Eu mudei na hora, mudei. Mas a letra ficou muito estranha, com certeza. E aí, felizmente, eu só ganhei um prêmio de consolação e não segui adiante. Mas é só para compartilhar algumas histórias, né? E fico disponível também se quiserem fazer perguntas. Obrigado, né, pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês.
Então, agradecemos a sua participação, pela belíssima apresentação, né? Agora abrimos para o público. Quem quiser fazer pergunta. Alguém quer fazer pergunta? Posso? Pode fazer. Está sem fio, né? Ótimo. Já que eu cheguei mais cedo aqui para poder ver a apresentação do Dr. João, ou João, né? Não precisa do doutor, do João, e já ajudei aqui com a Copa da Alemanha, mas é porque, assim, quando durante a apresentação você estava falando sobre a questão do trabalho, especialmente das licenças paternidade e maternidade, eu me lembrei que eu fiz uma reportagem lá na época em que as mulheres que, depois de terem filhos, tinham muita dificuldade para se recolocar no mercado de trabalho. Isso gera um impacto também nas taxas de natalidade, porque muitas mulheres não queriam ter um segundo filho, porque, invariavelmente, elas eram quase que obrigadas, socialmente mesmo, a abandonar os seus empregos para cuidar das crianças. E aí já havia algumas iniciativas de organizações não governamentais para tentar recolocar essas mulheres no mercado de trabalho. E do período que eu morei no Japão, eu observei essa mudança na sociedade japonesa também, de uma inclusão maior da mulher no mercado de trabalho. A governadora de Tóquio, né, hoje há uma governadora, Yuriko Koike, e a participação das mulheres na política ou em cargos de gerência nas empresas vem aumentando, embora o Japão ainda, a nível mundial dos países, né, mais desenvolvidos, ainda esteja abaixo de outras potências socioeconômicas nesse quesito. Então, seria mais um comentário mesmo dessa participação que eu, quando morei lá, percebi da mulher, né, no mercado de trabalho e na sociedade japonesa. Obrigado, doutor João. Obrigado, Carlos. Um excelente comentário, e é muito interessante, isso dialoga muito até com a minha tese de doutorado, né, em que eu estou trabalhando sobre essas questões, porque o governo do Japão adota políticas públicas, mesmo para gerar uma maior inclusão de gênero, né? Quando a gente vê os índices de part-time job, por exemplo, as mulheres muitas vezes se reinserem no mercado de trabalho, mas é part-time, né? Muitas vezes elas não têm um trabalho full-time, e aí isso, na área trabalhista, acabam sendo, de alguma forma, trabalhos um pouco mais precários, né? E uma luta é para que elas consigam também trabalhos, né, full-time, e o Japão ainda é uma sociedade, assim como a nossa, mas no Japão isso muito claro, né, uma sociedade bastante patriarcal, mas, de alguma forma, lutando para mudar um pouco isso. E, recentemente, houve um ministro, que era o ministro do Meio Ambiente, né, o Koizumi, filho do Junichiro Koizumi, né, que foi Soridaijin, já foi primeiro-ministro do Japão, e que ele, como ministro do Meio Ambiente, decidiu tirar uma licença parental de 2 semanas. E ele é casado com a Takigawa Crystal, que é uma âncora de TV, seria, né, a âncora do Jornal Nacional no Japão. Então, esse caso foi muito comentado e trouxe um choque cultural, porque isso está mudando, né? Felizmente, a sociedade japonesa está mudando e está havendo uma maior inclusão. Mas no aspecto previdenciário também, que você mencionou, que é a questão da natalidade, da fertilidade. Para a gente manter as nossas populações em níveis estáveis, a taxa de fecundidade deveria ser 2,1, seriam 2,1 filhos por mulher. Por que 2,1? Porque tem questões de mortalidade infantil, então um casal com 2,1 filhos. No Japão, essa taxa hoje é de 1,3. E qual é o problema? Porque o sistema previdenciário do Japão, assim como o nosso sistema previdenciário, ele é um sistema de repartição simples. Então é o seguinte, quem está no meio da pirâmide etária custeia o benefício, geralmente as pensões, as aposentadorias, de quem está no topo da pirâmide. Só que o topo da pirâmide está inchado, está muito inflado. Então, esse sistema traz muitos problemas, né, de custeio para a Previdência. E o Japão também é o maior índice de expectativa de vida do mundo, né, muito por conta da alimentação, que eu adoro também, mas a expectativa de vida muito elevada, um sistema previdenciário de repartição simples, ou seja, muitos problemas para o custeio do sistema previdenciário. Então, assim como nós, a gente aqui vai ficar falando, se a gente não fizer uma reforma também
estrutural na Previdência, né, que mude a forma de custeio, em vez de custear por contribuição sobre a folha de pagamento, custear de forma substancial por impostos, né, a gente vai ficar aqui discutindo reforma paramétrica a vida toda, vai aumentar a idade, vai dificultar, precisa ter um tempo maior de contribuição, e a gente tem muito a aprender com o Japão por conta disso, porque o Japão está há algumas décadas um pouquinho à nossa frente nessas questões. Então é muito interessante, em questões, sejam técnicas, sejam questões culturais, estudar o caso japonês, e a gente tem muito a aprender com eles e com elas, sem dúvida. Mas alguém tem alguma pergunta, algum comentário a fazer? Não? Bom dia, eu sou o Joaquim Terra, eu sou estudante do primeiro semestre ainda de japonês. Sobre esse tópico do envelhecimento da população japonesa, eu não sei se é muito uma pergunta que você tem como responder, mas já que você foi estudar no Japão, eu acho que tem uma validade. Mas como na Europa tem um envelhecimento muito grande e eles estão trazendo muito estrangeiro para a Europa para tentar desenvelhecer um pouco a população. Mas eu acho pelo menos que no Japão tem uma questão, eles têm certo, como é que eu posso dizer? Você acha que para tentar diminuir o envelhecimento do Japão, eles estão querendo fazer uma proposta de imigrante ou o contrário? Eu vi muita gente falando também que está mais difícil de estudar no Japão e trabalhar no Japão, porque eles querem manter mais uma hegemonia de japoneses, a fim de criar uma população maior japonesa. Você acha que isso pode impactar nós, estudantes, queremos estudar lá, ou até mesmo trabalhar e viver lá? Obrigado. Obrigado pela pergunta. Como é seu nome? Jorge? Joaquim. Obrigado, Joaquim, pela pergunta. Excelente pergunta. E esse é um ponto bastante interessante. Países, por exemplo, com grande envelhecimento populacional, têm adotado políticas, por exemplo, de concessão de vistos, né, para descendentes, concessão de vistos, e até flexibilizando as suas políticas de nacionalidade, muitas vezes. Né? A gente vê muitos países europeus, como você mencionou, concedendo nacionalidade para bisnetos, porque é interessante para eles, sob um ponto de vista socioeconômico, trazer essas pessoas, né, e manter, porque de certa forma isso mantém níveis mais altos da população economicamente ativa, e sob o ponto de vista econômico isso é interessante. Né? A Érica aqui tem duas filhas, né, Érica? Érica está contribuindo para o sistema previdenciário do Japão, né? Mas há toda essa tentativa de atrair, e a tendência realmente é essa, cada vez abrir mais as portas. Isso traz oportunidades, isso traz muita possibilidade. Para quem quer ir trabalhar, né, eu só acho que tem que ir preparado um pouco para enfrentar já esse ambiente de trabalho, que muitas vezes é um ambiente de muita pressão. Né? É um ambiente ali em que você é cobrado, e você, na verdade, o japonês ele se sente responsável já perante o grupo. E houve um seminário no TRT em que foi feita uma pergunta sobre horas extras. Tem limite de horas? Né? E a cultura é tão diferente que a professora japonesa disse, olha, tem limite de horas, né? Acima de tantas horas tem que pagar como hora extra, mas a questão é que as empresas costumam pagar as horas extras até um determinado número. Vou dar um exemplo, né? Até 40 horas extras por mês. É uma palavra, né, que eu já ouvi tanto, que é zangyo, né, que é a hora extra. Até 40 horas extras por mês. O que for acima dessas 40 são as horas que o trabalhador, a trabalhadora está fazendo em contribuição para o crescimento e desenvolvimento da empresa. Né? E numa cultura tão distinta como a nossa cultura ocidental, se a gente falasse isso no Brasil, nos Estados Unidos, tudo, as pessoas, nossa, é muito diferente, é uma lógica muito diferente. Então, quem quer seguir no mercado de trabalho do Japão tem que estar preparado para isso, né, porque é uma lógica um pouco diferente, mas que está mudando, felizmente, está mudando também, e sendo mais inclusiva e, de alguma forma, sendo um pouquinho mais, né, mais compreensiva com questões familiares, embora, a meu ver, né, e na minha visão empírica mesmo, seja uma mudança bem lenta, mas que está acontecendo.
Ohayou gozaimasu, bom dia. Muito obrigada pela ótima apresentação. Fiquei muito impressionada pelas fotos do Japão. E eu sei que o Dr. João também estudou na Universidade de Harvard, Estados Unidos. Então, queria saber qual é a maior diferença em estudar no Japão como bolsista e também estudar nos Estados Unidos, na Harvard. Sua experiência, porque eu sei que qualquer país tem dois lados, né, positivo ou negativo. Qual foi a maior diferença estudar os dois países? Obrigada. Muito obrigado a Consul Ishikawa, né, pela pergunta. E eu costumo brincar também que existem duas despesas na vida que nos enriquecem: viajar e estudar. E se a gente consegue juntar viagem e estudo numa mesma oportunidade, isso é muito enriquecedor. E a experiência de estudo no Japão, para mim, foi num momento muito diferente da minha vida, né? Eu era muito jovem, então foi uma experiência não só acadêmica, mas culturalmente muito enriquecedora e que me abriu muitas visões. Mas no ponto de vista acadêmico, né, comparando universidades, é difícil de fazer essa comparação, e eu fui com propósitos em momentos muito diferentes. Mas ambas as experiências foram fantásticas, e é difícil até apontar né, questões negativas, porque são experiências diferentes, né, países com lógicas de funcionamento e culturas muito distintas, mas com universidades fantásticas, que nós aqui só temos que né, venerar e seguir como exemplo. A Universidade de Estudos Estrangeiros de Tóquio, na época, eu fui como né, ICEP, né, eu era aluno da graduação, fui passar um ano, então estudei língua, estudei disciplinas, também tive matérias lá sobre cultura, né, cinema, e eu pretendia ser diplomata à época, mas a vida muda bastante, né, e os japoneses, aliás, essa é uma questão bem interessante para falar sobre o Japão. E, de certa forma, faço um juízo de valor também, um ponto de vista um pouquinho crítico, que os japoneses, eles são acostumados a planejar com muita antecedência e planejar de uma forma muito certinha e executar. Então, planeja e executa. Só que a vida, muitas vezes, ela não é um rio retilíneo. A vida, por vezes, é um rio que está descendo uma ribanceira e, na execução, muitas vezes, a gente tem algumas dificuldades. E, no Japão, o que eu senti muitas vezes foi que, por vezes, né, na execução das questões, e eles valorizam isso da nossa cultura. A nossa cultura é muito de improviso, né? E a nossa cultura, isso é um problema. A gente tem muito a aprender com os japoneses. Isso a gente tem muito a aprender. Preparar previamente, né, fazer tudo com muita antecedência. Eu passei a ser tido aqui como uma pessoa muito pontual, e até pontual demais. E eu acho que eu trago isso um pouco da minha experiência do Japão também. Mas uma experiência acadêmica, né, que, de certa forma, acho que tanto os Estados Unidos quanto o Japão me enriqueceram muito e gostaria muito de voltar e pretendo manter laços com ambos. O Japão, um ambiente um pouco mais hierarquizado, né? O Japão, já com a tradição da sociedade japonesa, né, tem alguns sensei que são realmente venerados no Japão. Nos Estados Unidos, talvez um pouco mais acessíveis, um ambiente um pouco mais informal. Mas em ambos os lugares, com muito a aprender, com muito a absorver, e que eu só tenho que agradecer por essas oportunidades, porque foram realmente fantásticas e incríveis. E pretendo voltar e manter esses laços para a vida toda também. Então, mais alguém quer fazer alguma pergunta, fazer algum comentário? Tem mais um. Bom dia, João. Bom dia a todos. Eu anotei uma pergunta aqui que eu queria fazer para o senhor, que apesar de eu não ser da área do direito, eu sou da área de administração, meu nome é Gabriel, eu anotei aqui uma pergunta para o senhor, eu escrevi o seguinte: como o senhor viu a aplicação do direito na prática, visto que há algumas diferenças, há inúmeras diferenças culturais e nas próprias leis?
e como alguns gatilhos sobre a área do senhor, que o senhor exerce hoje, poderiam ser aplicados aqui. Obrigado. É uma excelente pergunta, né? E na minha área, né, que é o direito, é muito interessante, como eu disse no início, a gente entender um pouco a experiência japonesa pelo fato do Japão ser realmente esse grande modelo de organização social. Então, na minha área, por exemplo, eu posso te dizer que os japoneses têm técnicas incríveis de conciliação e mediação. Os japoneses são campeões de conciliação e mediação. Dentro de uma sala de audiências, né, porque muitas vezes, em sala de audiência, você precisa conquistar a empatia de uma pessoa, você precisa conversar, você precisa ouvir muito as duas partes, e os japoneses são craques nisso. E, somado a isso, como eles têm muito menos processos judiciais nas suas cortes do que nós, isso facilita um pouco. Eu tive, em 2018, eu fui assistir a uma audiência trabalhista no Japão, e o que me chamou muita atenção foi o tempo que o juiz podia, né, utilizar para um único caso. E nisso, eu confesso que eu tive inveja, porque foram 2 horas e meia, 3 horas de audiência. Eles têm um rito especial que se chama Rodo Shinpan, né? Eles não têm uma justiça do trabalho especializada, mas dentro do processo civil, eles têm um rito especializado para causas trabalhistas. E era uma justa causa, né? Justa causa é difícil, muitas vezes, para saber se, né, se o juiz vai reverter a justa causa, se não vai reverter, se foi uma falta realmente grave ali do trabalhador para romper aquele vínculo de emprego. Mas o que eu aprendi ali dentro de 3 horas de uma sala de audiências, e com o meu japonês, que é um nível muito básico, muito básico mesmo, foi incrível, é fascinante, e eles gostam muito de vir aqui também e assistir audiências, né? A professora Akio Shimamura, que eu mostrei, ela já assistiu várias vezes, já ficou dias assistindo as minhas audiências e fazendo estudos mesmo. Então, a gente tem muito a aprender com eles, eu acho que eles com nós também, em várias áreas, né? Quem for para a área de tecnologia, quem for para a área de engenharia, quem for para qualquer área de humanas, a gente tem muito a aprender. O Japão é um grande modelo de organização social e vale muito a pena essa experiência, né? Eu sou mais do que suspeito para falar, mas quem tem vontade, sigam adiante, porque vale a pena. Então, agradecemos mais uma vez ao palestrante, o João, pela belíssima apresentação, ao público também pela presença e participação. E quem pediu o certificado, ele já está disponível com os monitores, tá, ali atrás, mas permaneçam aqui na sala, porque haverá a próxima sessão com o jornalista Carlos Gil. E, bom, por hora é isso, a gente dá encerrada essa sessão agora. Obrigado.